a relação entre nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas atitudes com o tipo de magnetismo que nós atraímos em nossa vida? Você tem um magnetismo ao redor, um campo vibracional ao redor que impede aquilo. Se você vacilar, eles só estão esperando a oportunidade para te importunar. Mas foi você que convidou. Se você tomar uma fechada no trânsito e aquilo acabar com o seu dia, você vai ficar o dia inteiro resmungando, reclamando, praguejando, e o obsessor fala: obrigado pelo convite que você me fez, obrigado pelas boas-vindas. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não tá falando eu sou e você não, ele tava dizendo o eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Aí quando ele falava isso, algumas pessoas apontaram o dedo dizendo que ele estava querendo ser Deus. Na realidade não, ele não queria ser Deus, ele sabia que ele tinha Deus, que ele também era parte de Deus. Tentou ensinar isso para as pessoas e foi mal interpretado. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista com mais de 1000 convidados que já passaram por aqui também, 15 anos de existência, mais de 15 anos, comemorado no dia 15 de março de 2025. E o convidado já esteve aqui presente em outras oportunidades, e o tema que a gente escolheu para hoje é magnetismo, energia pessoal e comunicação com mentores. Com ele, Fael Molina, bem-vindo! Gratidão, Samuel, satisfação estar aqui, muito bom sempre poder bater um papo, trocar de lado um pouco, né? E vamos que vamos. Que beleza. Começar com uma pergunta relacionada com isso, ó, se você não assistiu outras entrevistas com ele para conhecer um pouco da história, do trabalho, das tantas conexões, vai lá e assista entrevistas anteriores. Eu estou falando que não sai daqui do lado, porque é gravado também aqui o Filhos do Todo, que é o podcast que também vocês devem conhecer aí, que está voando com muitos convidados interessantíssimos, vão lá e mergulhem. Inclusive, ele está fazendo aí participações com ele mesmo no Filhos do Todo, transmitindo também conteúdos e que são enriquecedores. Vamos lá. Qual a relação entre nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas atitudes com o tipo de magnetismo que nós atraímos em nossa vida? Como é que isso se relaciona? Esse é um tema que eu, inclusive, levantei há poucos dias, que é em relação a como as pessoas, antigamente, nos povos antigos, os povos originários, e até mesmo quando você relaciona as questões bíblicas, né, dos livros sagrados, entravam em conexão com a questão da manifestação da realidade, como as pessoas dizem que é a manifestação da realidade, né? E o que a gente vê hoje é que na internet a gente tem vários métodos, várias técnicas, e isso é difundindo em larga escala. Antigamente isso ficava fechado em alguns grupos e os grupos tinham as maneiras de entrar em conexão. E essa conexão sempre vinha pelo estado de presença, por sentir-se dentro de algo, por viver uma realidade que para aquela pessoa não era distante. Então tinha o sentimento, isso envolvia um ato de conexão, e esse ato de conexão proporcionava que presenças espirituais condizentes com aquela proposta estivessem juntos ali para que a movimentação pudesse ocorrer. Então, hoje em dia, nós vemos essas questões separadas em caixas, né? Sendo que quando as pessoas utilizam todos esses aspectos dentro de um molde só, elas estão enviando uma mensagem a qual é manifestada o tempo todo. A diferença é que as pessoas são muito imediatistas e elas querem uma resposta imediata até da espiritualidade, né? Então, a espiritualidade acaba tendo uma dificuldade para movimentar todas essas forças, essas energias na vida da pessoa, e a pessoa acaba bloqueando algo que pudesse acontecer naturalmente. Então, a união de tudo isso faz com que a pessoa esteja no estado de presença. Esse estado de presença faz com que a pessoa sinta que aquilo é real e não que é algo que está chegando, né? Algo ela está aguardando, que ela tem uma grande expectativa e que vai continuar tendo se ela se manter num estado de presença nessa sintonia. Então, a união de tudo isso faz a pessoa manifestar a realidade dela de uma forma plena, como os antigos faziam, né? Os antigos não tinham milhares de livros, eles tinham um conhecimento que se passava de geração em geração, de grupo em grupo. E esses grupos acabaram
se perpetuando em algumas localidades do planeta Terra, que deram origem às mais diversas filosofias, ordens iniciáticas e religiões. Só que esse conhecimento e essa prática acabou se perdendo e as pessoas acabaram separando sentimento para um lado, religião para o outro, espiritualidade para o outro e contato com o mentor para um outro lado. E aí a coisa, em vez de melhorar, dificultou. Mas hoje em dia, como a gente tem acesso a essa informação em larga escala, vai se resgatando um pouco disso e você vai tendo, né, cases de sucesso, vamos colocar assim, de pessoas que conseguem unir esses conhecimentos na própria realidade, né? Uhum. Nesses estudos espiritualistas e até de outras linhas de conhecimento, o que que você entende, o que que é a mente? E já que a gente está falando também dessa criação de realidade, ela é nossa amiga ou ela é nossa inimiga? Eu vou fazer um combo, então colocar mais uma, né? E que tipo de lenha, já que falou dos paus originários, né? Que tipo de lenha a gente está jogando nessa fogueira aí, desses pensamentos e desses sentimentos e dessas frequências, né? Cara, isso é muito interessante porque é um estado antagônico também. Ela pode ser sua melhor amiga, mas ela pode te enterrar também, porque você tem a capacidade de acessar qualquer tipo de frequência. E isso envolve também todo um campo, né? Nós temos altos e baixos, nós temos pensamentos que não são bacanas durante o dia, que também podem motivar que a gente melhore. É o que você falou. Que tipo de lenha eu estou jogando nessa fogueira? Que tipo de alimento que eu estou colocando na minha mente? Se eu estou num ambiente onde eu estou cercado por pessoas que estão me trazendo um aspecto negativo, eu posso ter um caminho de me unir a essas pessoas e me afundar. Ou eu posso agradecer, porque eu estou percebendo que aquilo não serve para mim, e agradecer porque aquelas pessoas também existem e são pessoas que podem também sintonizar com as mais diversas vertentes, e eu me destacar daquilo que não me faz bem e agradecer por ter percebido aquilo. Aí a mente começa a ser sua amiga, embora em um primeiro momento possa ter sido sua inimiga e te deixado para baixo. Agora, às vezes, se eu me lamentar e ficar reclamando e me opor àquelas pessoas e criticar e ir até lá e tentar mudar o pensamento delas, eu estou sendo o inimigo para aquelas pessoas, para a mente daquelas pessoas que estão adequadas com uma situação que para elas é zona de conforto. É tudo uma questão de ponto de vista. Mas dentro do nosso aspecto simbológico, arquetípico, a mente ela é capaz de criar conexões, desde que o ser humano tenha as capacidades totais, né? Não tenham nenhum tipo de bloqueio no aspecto neurológico, né, psiquiátrico. Então, assim, se o ser humano está dentro das capacidades dele de percepção, a mente pode ser uma poderosa aliada. Vai depender do que você está jogando lá, o tipo de alimento que é o conhecimento, a música que você ouve, as rodas que você frequenta e aquilo que você consegue absorver, sim, mas transformar em uma outra percepção. Então, assim, é um universo inesgotável e eu digo que é o grande enigma da humanidade é conhecer o funcionamento da mente, que eu acredito que ainda não consegue se ter um tutorial, né? Uhum. Daqui a pouco eu quero fazer também perguntas relacionadas a esse tipo de desafios, que é o desafio de lidar com as energias e o contato com outras pessoas. Mas eu quero voltar um pouquinho para quem está nos acompanhando, porque pode ser que o primeiro pensamento negativo nem venha do externo, venha dele próprio, né? E aí, nessa pegada de que ele possa se tornar um pensamento repetitivo, negativo, como é que a gente consegue identificar e tirar, extrair, sei lá, principalmente aquelas reclamações insistentes que ficam no loop, que pode estar atraindo, inclusive, as vibrações como você acabou de comentar aí. O que que a pessoa pode fazer, assim, para lidar com isso? Hoje mesmo eu procurei exercitar isso, porque eu sou muito perceptivo, né? Tô num ambiente, tô captando o que está acontecendo, a sintonia e tudo mais. E eu entrei no mercado aqui perto e tinham pessoas brigando lá, cara. E eu estava com um pensamento sobre uma questão própria, né? Desenvolvendo um trabalho e tal, e a gente às vezes passa por um estresse.
E na minha mente aquilo era um estresse que estava presente na minha vida, era uma situação que às vezes estava gerando uma insatisfação. E eu via aquelas pessoas brigando no trabalho, elas estavam trabalhando, e elas estavam se desentendendo. Num primeiro momento, aquilo podia gerar uma reação negativa em mim, falar: "Nossa, que clima pesado, né?". E foi o contrário, foi justamente na linha de eu fiquei feliz em observar aquilo. "Nossa, mas você ficou feliz em observar pessoas brigando?". Não, eu fiquei feliz em observar que eu não estava naquele estado, que aquilo que estava me preocupando, referente a uma questão de trabalho, referente a uma questão burocrática, e muitas vezes que a gente precisa destinar uma energia, era algo que me alegrava. Então, assim, o estresse que me vinha era um estresse de aspectos sensoriais, de produtividade, né, ou então para que eu pudesse ter um resultado em relação a algo que eu gosto. Aquelas pessoas nitidamente não estavam fazendo o que elas estavam a fim de fazer, e estavam se desentendendo. Por quê? Porque elas estavam buscando apenas o retorno financeiro, que era o objetivo do trabalho delas. Estavam trabalhando de mau humor, brigando umas com as outras, porque um precisava resolver um problema e o outro também precisava resolver um outro problema. Só que um não estava querendo auxiliar o outro a resolver a questão. Cada um estava pensando em si. Então aquilo me alegrou. Eu olhei para aquela situação e me senti alegre. Eu falei: "Nossa, eu acabei de subir um degrau naquilo que eu estava buscando, porque eu estou tendo a capacidade de mudar a minha frequência com base em algo negativo que eu estou observando entre duas pessoas que estão discutindo por uma frivolidade. Mas será que elas estariam discutindo em relação a isso, ou com esse clima de tensão, se elas estivessem envolvidas em algo como eu estou, que me agrada, que me traz satisfação?". Então aquilo me trouxe uma grande motivação para que, muitas vezes a carga que a gente recebe de informação, de responsabilidade, fosse sutilizada por algo que eu estava realmente com vontade, com intenção, com grande paixão, amor, alegria em fazer. Então eu coloco esse exemplo porque inclusive aconteceu, há poucas horas isso, né. Uhum. E aquelas pessoas que lidam com situações semelhantes a que você relatou aí no mercado, mas as pessoas são muito próximas, assim, tipo parentes, às vezes está na sua casa, e geralmente são chamadas de relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas. Como é que qual conselho que você daria para a pessoa, que busca romper com um ciclo de vampirização energética? Então, que até exemplo ainda desse último caso, que nem tem uma maneira pouco ortodoxa de você jogar pelo ralo um pensamento negativo, né, quando você se fica frente a frente com uma outra situação que você considera que está mais crítica que a sua. Uhum, E a mesma coisa são com pessoas próximas. Existe um mito que você precisa aguentar tudo, porque a pessoa é próxima. E isso faz com que você esgote as suas energias ao máximo e você não está ajudando outra pessoa. Você está esgotando o seu gradiente de energia, a outra pessoa está puxando aquela energia, basicamente uma vampirização, como você falou, uma drenagem, porque ela está numa carga negativa, você pode estar um pouco mais, numa fluidez energética. Você, muitas vezes por culpa, ou então porque você acredita que você precisa estar dentro de um seio ali de, responsabilidades, acaba sendo drenado, não resolve o problema alheio e você acaba sucumbindo. Então, o que eu vejo nesse sentido é que quando você tem uma pessoa próxima, um familiar, uma pessoa que está nessa vibração, você separar as responsabilidades. Qual é a responsabilidade que aquela pessoa tem com a tua realidade, com a realidade dela? Ela está tendo responsabilidade ou ela está apenas interferindo nas tuas responsabilidades? Então, o processo de afastamento, mesmo quando você mora no mesmo ambiente, muitas vezes é necessário. Se for possível, você seguir a sua própria caminhada ou idealizar isso. "Ah, mas eu não consigo agora sair da minha casa, ter minha própria vida, porque eu dependo de certas situações". Tá bom, mas idealize isso. Coloca na sua cabeça uma nova realidade. Por quê? Porque se aquilo te incomoda a ponto de você não estar conseguindo viver de uma forma plena, você precisa, utilizar o exemplo anterior. Olhar para uma realidade que você considera que está bagunçada, está interferindo na sua, pra você se alegrar por ter tido aquele pequeno toque dentro de uma energia que te incomodou.
Lógico que você não precisa desejar o mal para outra pessoa, você não precisa nunca mais falar com aquela pessoa, mas você pode se distanciar, dar-se o respeito e preservar a tua realidade, né, porque isso daí, dentro de livros religiosos antigos, muitas vezes é colocado como pecado, como se você não fosse uma pessoa prestativa o tempo todo, se entregasse a causas, até mesmo exemplo, bater e dar outra face, você não fosse uma pessoa digna. Mas o dar a outra face, muitas vezes, pode ter uma representação simbológica muito diferente. O dar a outra face é você mudar a realidade e superar aquilo. Não é você ficar apanhando, apanhando, apanhando e não reagir em relação ao seu progresso. Então eu vejo dessa maneira. Se você puder dar um rumo na sua realidade sem atrapalhar a realidade alheia e ao mesmo tempo se livrar daquele meio que não é mais condizente com a sua vibração, é o melhor caminho. Enquanto isso não acontece, você precisa começar a construir uma possibilidade para que você suba o próximo degrau. Uhum. É mais fácil entrar em contato com os obsessores ou com os mentores? Aí vai depender, como você vai estar. Diria eu que os obsessores são bastante acessíveis, né. Eles estão muito mais à disposição de acordo com o padrão de comportamento que nós temos e os pensamentos que muitas vezes são materialistas, né. Então eles estão muito mais, na espreita para fazer algo e podem invadir a sua energia. Os mentores espirituais, em contrapartida, são muito mais eficazes, são muito mais úteis para o nosso plano, espiritual e material. O problema é que a gente não está o tempo todo com o pensamento alinhado com eles. Existe até um mito, né, quando você começa a estudar espiritualidade, que as pessoas acreditam que o mentor espiritual está o tempo do seu lado, né, está o tempo todo à disposição, te orientando, e não, você tem fios condutores que o levam até, uma certa linha de comunicação ou não. Só que os obsessores têm todo o tempo do mundo, né. Eles estão ali muitas vezes olhando para uma causa, ou então para uma realidade a qual eles querem uma vingança, e eles têm todo o tempo do mundo para idealizar aquilo. A diferença é a seguinte: você vai abrir a porta para o mentor ou você vai abrir a porta para o obsessor? Se você abrir a porta para o mentor vai dar a possibilidade de você ter conhecimentos para se autogerir. Muitas vezes é isso que as pessoas não entendem e que não fica claro dentro de uma caminhada. Você vai se autogerir energeticamente e aí nos momentos favoráveis os mentores vão atuar se aquela ocasião for útil, se for destinado para uma causa. Se não for útil, você está se autogerindo e se jogarem um petardo, se tentarem invadir a sua energia, você tem um magnetismo ao redor, um campo vibracional ao redor que impede aquilo. Se você vacilar, eles só estão esperando a oportunidade para te importunar, mas foi você que convidou. Se você tomar uma fechada no trânsito, aquilo acabar com o seu dia, você vai ficar o dia inteiro resmungando, reclamando, praguejando, e o obsessor fala: obrigado pelo convite que você me fez, obrigado pelas boas-vindas, eu estou aqui para fazer tudo de ruim por você e obrigado pela boa recepção que você me deu. E a outra parte também é totalmente verdade. Se você estiver num pensamento tipo: "Ah, o cara me fechou ali", tá bom, abstrai, que ele tenha um dia abençoado, que ele tenha um dia bom, que amanhã seja um dia melhor, que aquela pessoa que me atendeu com cara fechada, ela possa ter um dia melhor, que eu posso até conversar com ela e dizer o seguinte: "Olha, minha amiga, meu amigo, sei que tá difícil para você, né, tô percebendo que você veio trabalhar, apesar de você estar enfrentando alguma dificuldade, tá fazendo o seu trabalho, eu quero te parabenizar". Pronto. Você transformou uma realidade e com certeza naquele momento teu mentor se aproxima para fazer algo. Agora se você olhar para ele e falar: "Ah, seu irresponsável, você me tratou mal, quem você pensa que é?", o obsessor da pessoa e o seu vão unir forças para acabar com os 2. Então é uma linha muito tênue, né, a gente está o tempo todo à disposição das 2 vibrações, cara. Uhum. Bom, no mercado pode ter atuações de várias energias, de várias conexões, como você também estava lá percebendo em reflexo ou a própria situação sendo reflexo também dessas energias de bastidores invisíveis. Por falar em bastidores invisíveis, uma pergunta relacionada a isso. Como é que os amparadores atuam, por exemplo, em ambientes específicos como
hospitais e cemitérios? Tem uma bela equipe espiritual atuando ali, né? Até conversei com o Wagner recentemente, a gente estava conversando sobre cemitério. Eu tive algumas experiências que vieram que vão ligar esse ponto aí, né? Trabalhei na vigilância sanitária quando era bem jovem, né? Tinha um cargo público e fui colocado ali na vigilância sanitária. Eu tinha que fazer inspeções em locais com probabilidade de acúmulo de água, então a instabilidade em relação a alguma questão, e cemitério é um local chave, né? E como eu estava começando numa caminhada espiritualista, eu sempre falava para a pessoa que estava ali supervisionando, falei, não tem como me colocar em outro lugar sem ser o cemitério, né? Porque não explicava porquê, mas eu sentia um rebuliço ali, ainda estava um pouco engatinhando, depois eu comecei a identificar alguns padrões. Quando eu fui para o cemitério, lá eu sintonizei com uma das entidades que trabalhavam na equipe do cemitério, um dos Exus estava lá, caveira. Normalmente tem caveiras, tem outras entidades que estão ali. E aí ele me soprou um negócio no ouvido, aí garoto, você tá mais protegido daqui que lá no mercado que você vai entrar daqui a pouco, viu? E deu uma risada assim. Eu falei, opa, que bacana, né, ter ouvido isso. Por quê? Porque ali dentro tem lei. Se você estiver condizente com a lei, você estará dentro de uma egrégora específica. Se você entrar lá com medo, com insegurança, com revolta, com tristeza, para chorar no túmulo do ente querido, para ter uma indignação, obviamente que você não estará movimentando as energias adequadas. As equipes espirituais estão ali para garantir a ordem e a segurança dos trabalhadores que estão ali, por exemplo, num cemitério, num hospital, mas eles não estão ali para garantir que você tenha a sua vulnerabilidade energética intocada. Você vai ter a sua vulnerabilidade e você pode receber e captar as energias que também estão ali flutuando. Então, assim como tem os espíritos que estão ali para ajudar nas passagens, também tem os espíritos que estão apegados e que muitas vezes você é levado para esses lugares para auxiliar, mas você está sob a supervisão dessas entidades. Se você não souber o que fazer, não tiver o conhecimento e o preparo, você vai embora com um aspecto que não é interessante. Agora, se você vai para um hospital, naturalmente você vai estar, acho que muito mais à mercê de emoções do que um cemitério, porque ali as pessoas que estão encarnadas estão com sofrimento, com dor, com indignação. As pessoas que estão ao lado também estão. Os profissionais estão sob estresse e pressão psicológica. Estão muitas vezes fazendo o melhor deles, mas eles estão dentro de um aspecto bem complicado. Então, reúne tudo isso. Se você vai, por exemplo, uma delegacia, é um ambiente que ninguém vai ali para comemorar. Então, você precisa também tomar um cuidado energético para você não levar aquilo que não é seu. As equipes espirituais que garantem a segurança ali não tem nada a ver com aquilo que você acessou. Eles estão ali para garantir uma certa ordem no quesito de não virar bagunça energética e espiritual em locais que são necessários para a humanidade. Uma terra de ninguém, um lugar onde as pessoas vão utilizar um entorpecente. Ali é terra de ninguém. Mesmo assim, tem guardiões na rua, mas eles não vão se intrometer no lugar onde a invasão energética é iminente. Se você for se jogar ali para tentar ser o salvador da pátria, você vai tomar. Então, eu vejo nesse sentido aí. Existem equipes espirituais fortíssimas trabalhando em hospitais, em cemitérios, mas também existem as pessoas que vão ali para deturpar a própria energia, se deixando levar por sentimentos que são muitas vezes ligados ao próprio ego e também muitas vezes sofrendo por uma realidade que às vezes num hospital se foi, às vezes num cemitério se foi, e você acaba ativando também a conexão com aquela realidade que às vezes não está muito bacana. Então, se você não souber entrar e sair desses lugares, você vai com certeza tomar prejuízos, né? Agora, se você souber, como foi o caso lá daquele conselho do Caveira, você pode estar muito melhor ali do que dentro de um mercado, dentro de uma lanchonete, dentro de uma padaria, a depender da situação, entendeu? Uhum. Já que a gente está falando sobre essas conexões energéticas e influências tão positivas, no caso dos guardiões em si, como que os mentores influenciam nos trabalhos espirituais e se quem está nos acompanhando também pode contar com auxílio até influências positivas, por exemplo, desses guardiões,
no caso de situações da minha vida corriqueira do dia a dia. É bem interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente recebe algum relato, a pessoa conta o relato que está acontecendo dentro da realidade dela. E é algo profundamente pessoal. E aí a pessoa pede um conselho para uma entidade para resolver a questão dela. E muitas vezes sai insatisfeita com a resposta. Por exemplo, num trabalho mediúnico, você vai num terreiro de umbanda, você vai num lugar universalista onde as entidades podem fazer um trabalho de mironga, de conversa, de atendimento. A pessoa chega cheia de certezas ali. E aí uma vez a entidade falou, se você está cheio de certezas, por que você está sentado aqui? Se você está cheio de certezas, faça o que você acredita que é a certeza. Se você sentou aqui é porque você não está cheio de certezas. E você tem certeza que você quer realmente receber um direcionamento para o momento que você está vivendo? Ou você quer que eu fale aquilo que se encaixa dentro da sua mentalidade, dentro do seu ego? Porque se for assim, você vai embora com uma resposta satisfatória, mas não vai realizar nada que você quer realizar. E muitas vezes isso, só de fazer isso, já gera uma espécie de um rebuliço energético na pessoa, que a insatisfação e o não ouvir o que ela queria ouvir, já faz ela se mexer. Ela não recebeu o confete. E aí o bônus que a pessoa recebe em relação a isso é uma limpeza energética, né? É uma retirada de miasmas, é uma palavra, muitas vezes, ou então uma história que ela pode ouvir de uma entidade que pode encaixar com a realidade dela. E aí cabe à pessoa absorver aquilo e aplicar na realidade. Ela vai até um lugar, uma entidade passa um banho, uma entidade passa uma reza, passa um mantra, passa uma prática para ela fazer, e ela não faz, a responsabilidade já não é mais do médium e da entidade que estava junto, mas sim da pessoa, que ela foi buscar uma solução, mas ela não queria que a solução viesse através do esforço dela, ela queria que a solução viesse através do esforço do espiritual e do médium, que são duas forças, que uma está no campo material, outra no espiritual, que não podem fazer nada a respeito de uma pessoa que não se abre às possibilidades. Então, nesse sentido, existe um folclore, né? Existe um idealismo em relação hoje em dia, até eu vejo que tem uma balança um pouco equalizada em alguns pontos, de que a resolução para os problemas vem de você depositar nas mãos de um espírito ou de um médium o seu problema. Existe uma contribuição. Mas e o fator que a gente comentou lá no começo do nosso papo, que é o ser, estado de ser? É acessar uma consciência, um conhecimento maior, uma percepção, uma inteligência que venha a unir com aquilo que você está vibrando. Eu acho que é esse que é o ponto que a gente vai ainda entender, né? Não entendemos ainda como seres humanos isso totalmente, e vai ser um próximo degrau que a humanidade vai experimentar, um trabalho em conjunto do material e espiritual, sem tantas responsabilidades jogadas para terceiros, né? Uhum. Por falar em responsabilidades, em contato, em escolhas, em propostas, talvez a pergunta que tenha bastante repetição por aqui e que as pessoas perguntam nos comentários diversas vezes quando se fala de mentores é: como é que eu consigo entrar em contato com eles, ou como é que eu consigo, é o tema daqui que a gente colocou, né? Como me comunicar com os mentores, ou como é que a gente consegue acessar ou ter essa comunicação com os mentores? A gente ouve muitos termos, né? Eu gostei de um que é até um pouco padrão, né? É o telefone toca de lá para cá, né? Mas para tocar de lá para cá, você precisa estar com a sua linha em dia. Então, assim, pode ser que ele toque. Você pagou a conta da linha? É uma questão simbológica. Você está com seu telefone em dia para receber, ele está ligado, você carregou o seu telefone. Então, assim, melhore o seu campo, carregue a sua bateria, realize boas práticas, esteja em sintonia com as suas plenas conexões, aquilo que você conhece que melhora, que você sabe que melhora, é firmar uma vela, é escutar uma música, é agradecer. Faça tudo isso, carregue a bateria do seu telefone, porque quando tocar você vai conseguir atender. E aí, quando você conseguir atender, você vai ter um contato com uma presença que sim, é um mentor espiritual. Exemplo,
eu tive uma experiência fora do corpo, estava comentando com a Gabi e com um outro convidado que estava aqui, muito interessante. Era um Exu, era uma linha de Exu, mas era pouco usual, nunca tive contato. Ele tinha uma vibração acobreada, um magnetismo de cobre ao redor. Inclusive o corpo dele tinha é, um aspecto energético de cobre, assim, que não tinha uma forma muito específica, nem rosto. E durante a experiência, eu estava tão assim envolvido com o trabalho que estava sendo realizado, que eu joguei uma informação de querer saber qual que era a linha, né, para eu poder sintonizar. E durante o processo, ele vibrava o nome da linha, dava para perceber. Ele falava através da vibração e o trabalho rolando, só que ele me jogou uma outra informação, você não vai lembrar, mas eu vou estar por perto. E jogou. Eu falei, eu vou lembrar. Pô, tantas vezes ouvi a repetição, né? Era um mentor. Era um mentor que me acompanha, ele era destinado exclusivamente para minha vida pessoal? Não, é um mentor. Não tem uma patente, não tem nada. É um mentor que estava aliado a uma causa. Esse lance do meu mentor é algo complicado. Era um mentor que estava ali, ligado à minha realidade naquele momento. Existem outros mentores que estão mais ligados a uma realidade por outras questões anteriores, questões de muitas vezes acordos que são feitos antes da encarnação, que sim, existe uma aliança maior e um contato maior. Só que muitas vezes o mentor vai ficar olhando para uma situação que a pessoa não está resolvendo sem poder fazer nada, ele não vai poder interferir. Então, nesse caso, eu tive o contato com esse mentor que não era um mentor ligado à minha causa, mas a uma causa a qual eu fui auxiliar, porque eu me preparei, eu fiz exercícios antes de dormir, eu tive uma conexão salutar, eu mantenho práticas, então, naquele momento, eu fui útil para uma causa e se apresentou um mentor. Agora, se eu tivesse me alcoolizando, comendo em excesso, vendo filmes de terror, brigando, não cuidando da minha saúde física, mental, espiritual, eu poderia ter uma experiência extrafísica do mesmo jeito. Mas aí, será que os mentores se interessariam em estar perto para a gente fazer alguma coisa? Ou será que eu ia estar junto com os espíritos e frequências que muitas vezes se agradam disso? Eles estão errados ou eu que estou errado? A gente tem que colocar isso na balança. Então é mais ou menos nesse sentido aí. Com esse exemplo, né, do telefone tocar de lá para cá, né, e eu fico imaginando as pessoas também esperando essas comunicações bem direto, tipo nosso convidado que já esteve aqui presente, que é a Sônia Rinaldi, que o telefone realmente tocava e realmente o espírito falava por meio do telefone, ou agora com a high-tech as telas, né, se apresentam lá. Por que eu estou falando isso, comentando isso? Quais as outras formas, além dessas mais palpáveis, porque as pessoas esperam que eu, com o amparador, apareça, materialize ou manda uma mensagem do WhatsApp, que são sinais de comunicação com esses mentores mais próximos, ou os mentores que têm a ver com o trabalho que a pessoa desenvolve. Bem interessante, né? Existem várias maneiras perceptivas, né? Por exemplo, foi hoje que a gente falou sobre cheiro de tabaco, né? Muitas vezes está rolando um trabalho no aspecto extrafísico e você está sintonizando com uma energia, um cheiro de rosas, e muitas vezes tem até um cheiro que está desagradável porque eles estão desmantelando alguma coisa. Você não está muitas vezes a fim de perceber aquilo porque você está dentro de uma outra sintonia, mas está rolando algo e vem um recado. E aquele recado é para que você pare e fale: o que, que é isso? Tem alguma coisa diferente. Ah, me lembrei, sou médium, trabalho com aspectos de espiritualidade. Então, pode ser que esteja me dizendo isso. Agora, se você não é médium, você vai procurar perguntar para alguém o que, que é sentir um cheiro de tabaco com frequência. Sentir cheiro de rosas com frequência. Então, sentir um cheiro ruim, sem motivo aparente, com frequência. Então, às vezes, é um sinal da espiritualidade para que você faça perguntas, para que você tenha, às vezes, incômodos até, e esse incômodo faz com que você vá até alguém, pergunte, esse alguém faça uma ponte, muitas vezes, para você ir até um espaço. Chegando nesse espaço, vai ter uma pessoa que tem mais experiência que você e que vai te orientar e falar: olha, tá vendo tudo isso aqui? Tem um mentor do teu lado e ele está dizendo aqui, segundo a comunicação dele,
que seria interessante você desenvolver um trabalho porque você combinou isso para sua trajetória aqui na Terra. Você é obrigado? Não, mas acho que vai ser uma boa estratégia para sua encarnação, porque você tem isso no teu campo. Vai facilitar algumas coisas para o seu desenvolvimento e para os aspectos que você precisa para a sua evolução. Tem todo sentido. Assim como vão ter pessoas que elas vão chegar aqui totalmente fechadas, e isso também faz parte daquilo que ela pediu. E aí vai ter mentor trabalhando nos bastidores, porque às vezes o que ela faz é muito útil, né? Mas ela não tem percepção nenhuma, não escuta nada, não sente nada, não lembra da saída do corpo, mas ele foi um brilhante pedreiro. Ele foi um brilhante arquiteto. Resolveu muita questão de muita gente, fez com que pessoas não sofressem tanto, trouxe mais esperança com aquilo que fez. Ótimo. O mentor espiritual está trabalhando, mas ele não precisa nem se apresentar, porque a pessoa já está fazendo aquilo que se programou. Uhum. Como é que você pensa em relação a pensamentos ou pessoas céticas ou mesmo ateia, e como é que é a sua relação com o que é chamado Deus? Muitas vezes o cético, né, o ateu, a ateia, tem comportamentos mais cristãos do que o cristão. E aí não sabe nem que está tendo esse comportamento, né? Porque não está envolvido com dogmas, e o cristão muitas vezes está envolvido com dogma. Não estou dizendo que só o cristão, às vezes o hindu pode estar envolvido com dogma, não tem essa questão envolvida, o budista pode estar envolvido com o dogma, mas ele está entendendo que existe uma força maior e que move todo o universo. O ateu, muitas vezes, ele não acredita que existe essa força maior que é idealizada pelas massas, mas ele tem ali uma percepção da realidade. Eu vejo Deus como algo não humanizado, algo que não está à disposição para que nós possamos o tempo todo reclamar, mas que se você reclamar, ele também está equalizando aquela realidade para você. Se você agradecer, ele vai estar equalizando aquela realidade para você. Ele não vai te castigar, porque senão não seria o todo que está em tudo. Ele não vai te presentear, porque senão ele não seria o todo que está em tudo. Ele não vai se zangar com você, porque senão ele não seria a perfeição. E ele não vai encarnar em nenhum ser humano, porque ele já tem partes dele em todos os seres humanos. Então, assim, é uma quebra de paradigmas em relação até religiões e aspectos que foram colocados durante vários milênios na cabeça do ser humano, que distancia cada um da presença divina que habita, né? É achar que Deus está ali e que você está aqui, e que se você fez algo na sua vida que não foi bom, foi um castigo divino, e que se você fez algo muito bom, você foi abençoado por Deus. Sendo que você pode conectar com bênção, você pode conectar com gratidão, você pode conectar com abundância, mas você pode conectar com a miséria, com a escassez e com o sofrimento. Tudo está à nossa disposição e o Criador criou tudo. Então, se a gente colocar isso como um aspecto de conexão até arquetípica do inconsciente coletivo, a grande inteligência divina pode pensar, falar e agir por intermédio de qualquer pessoa. Essa pessoa quer pensar, falar e agir em conexão com a inteligência divina para inspirar ou para deturpar, para denegrir, para fazer coisas que não vão contribuir com a humanidade. De qualquer forma, as pessoas estão conectadas a essa inteligência divina o tempo todo. Que caminho que essa pessoa vai escolher? O caminho construtivo ou o caminho que vai levá-la ladeira abaixo? De qualquer forma, o Criador vai estar presente em todos esses quesitos, porque senão não seria a perfeição, né? Quais os benefícios de uma pessoa que realiza ou tem um ato de fazer afirmações ou repetições de frases específicas para o seu campo energético, para o seu campo de, a gente falando da energia pessoal, no seu campo de energia, com frases que tem eu sou e com frases que tem Deus, que acabou de ser falado? Muito se fala em relação a isso, né? Eu sou bem direto e digo o seguinte: é melhor fazer do que não fazer. Porque assim, a gente às vezes ouve algumas pessoas falando que não adianta nada,
que o pensamento positivo não adianta, que afirmações não adianta. Eu já tenho uma linha de raciocínio um pouco diferente. Eu acredito que é melhor estar conectado com essas questões, com essas palavras, com essas afirmações, do que não estar. Só que também tem outro porém. Não adianta só ficar fazendo isso de forma maquinal se você não sentir. Então, o eu sou é sentimento. O eu sou é uma chave iniciática que foi dada a mestres da antiguidade, não só para Jesus, como para outros mestres, né? Tanto que se você observar os ensinamentos de Krishna e de outros mestres espirituais, a grande fraternidade branca, foram iniciados que receberam uma chave de conexão com a manifestação da realidade. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando eu sou e você não, ele estava dizendo o eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Aí quando ele falava isso, algumas pessoas apontaram o dedo dizendo que ele estava querendo ser Deus. Na realidade, não. Ele não queria ser Deus, ele sabia que ele tinha Deus, que ele também era parte de Deus. Tentou ensinar isso para as pessoas e foi mal interpretado. Ele tentou mostrar que você também tem Deus, você também faz parte de Deus, que o eu sou te conecta com a sua realidade. E que se você falar eu sou e denegrir a sua própria imagem, assim está feito. Seja feita a sua vontade, né? Você está dando um comando magnético, mágico, você está proferindo a sua própria realidade. Então, se a pessoa não tem a capacidade nem de afirmar positivamente coisas em relação a si, já fica um pouco difícil para essa pessoa entender o próximo passo, que é o sentir. Porque para sentir você precisa se conectar com algum tipo de mecanismo. E a gente tem a comunicação na humanidade com base nas palavras, independente do idioma. Quantas pessoas falaram palavras negativas em momentos péssimos da humanidade? Por exemplo, em conflitos, foram proferidas palavras, maldições para outros seres humanos ou povos que estão registrados como momentos terríveis. Então, toda vez que você frequenciar e conectar ou proferir aquilo, você está se conectando com todo mundo que falou aquilo em momentos terríveis. E da mesma maneira, quando você entra em contato com bênçãos, com gratidão, com o poder do eu sou, com abundância, com prosperidade, com realização, com otimismo, você está se conectando com todos os seres que fizeram aquilo e está também fazendo parte daquela egrégora. Então tem um sentido gigantesco nisso. O Ivan Yob fala muito sobre isso, que se você estiver negativo ou proferindo maldições em relação a você mesmo, você não está fazendo isso só para você. Você está emprestando a sua energia para um malefício que pode estar contribuindo para um grande mal da humanidade. Mas a resposta boa é que se você estiver fazendo a positividade, abençoando, elevando os pensamentos, doando a sua energia para causas nobres, você também está contribuindo para que tudo de bom que possa estar acontecendo no mundo continue em exercício. Qual o poder de se emanar energia positiva antes de beber assim água, por exemplo? Eu também sou partidário em relação a isso, viu? Que você deve fazer isso sempre, porque a água é o que move a nossa vida, né? Então, se você estiver emanando positividade, boas energias, palavras sutis para aquela água e você está ingerindo, aquilo vai fazer parte, num primeiro momento, do teu campo orgânico. E o que move o teu campo energético no plano material? É você também cuidar da sua saúde, movimentar a sua energia. Agora, eu vejo muitas pessoas discutindo em mesas, ouvindo música de péssimo gosto e tomando água. Tá captando aquilo. Ou a pessoa está comendo um alimento e discutindo em cima, ou preparando o alimento com insatisfação, porque está com pressa, porque não queria estar fazendo aquilo. Você está vibrando algo que você está colocando dentro do teu organismo. Então, eu acho perfeito o aspecto de você proferir palavras positivas para a água, agradecer e, inclusive, proferir a sua realidade naquela água, como algo realmente existente e que você está colocando na sua realidade. Então, assim, Masaru Emoto, né, pode parecer clichê, e outros cientistas, eles realizaram vários experimentos. Então, observamos, figuras geométricas falam por si só. O que é bonito, o que é feio? A gente não sabe, mas quando você olha, você tem uma impressão, não tem? Aquelas formas geométricas.
Então é a mesma coisa com aquilo que você profere em relação à tua água, à tua comida. Uhum. E se a pessoa está com o intento de ter mais dinheiro, pode utilizar também o mecanismo da água para isso? E o que que é dinheiro para você? E como é que um combo agora, né? E como é que um espiritualista ou um estudante de espiritualidade seria interessante tratar o dinheiro? Ah, isso é muito bom falar, porque eu vejo que hoje em dia tá rompendo um pouco esse paradigma. Sim, proferir que você tem o dinheiro, que é abençoado, que você, através do poder da água, vai ter forças, vai ter eh, a vida circulando, né, no seu organismo para que você possa prosperar, para que a sua prosperidade proporcione a prosperidade dos outros, para que a sua energia se movimente, para que você tenha crescimento. Que bom seria se o dinheiro tivesse na mão das pessoas que estão com boas intenções, não é o caso. Por quê? Porque você já colocou uma questão, o que é o dinheiro para mim? Uma ferramenta neutra, extremamente neutra. É como se fosse uma varinha mágica na mão de um mago. O mago conduz a varinha e ele pode realizar uma magia trevosa ou uma magia que não é trevosa, uma magia da luz. Então, se o dinheiro está na sua mão e você considera ele uma ferramenta abençoada, você considera uma ferramenta espiritual, assim será, e você fará grandes feitos com ele. Agora, se o mal intencionado utiliza de mecanismos para ganhar o dinheiro e ganha, ele vai utilizar aquele dinheiro para ter mais mecanismos ruins. Então, se nós espiritualistas, isso aí é um fato, você que está aí é espiritualista, negar o dinheiro, você vai ficar no controle de pessoas que têm dinheiro e não estão bem intencionadas. Uma vez eu estava conversando com um convidado, ele falou o seguinte: as pessoas que estão mal intencionadas e elas têm dinheiro, elas se utilizam das melhores ferramentas. Eles compram as melhores tecnologias, eles divulgam os materiais deles com as melhores possibilidades, e aí você que está bem intencionado, você que está trabalhando com espiritualidade, você que está divulgando uma prática interessante, vai negligenciar a possibilidade de você ter mais dinheiro para que você seja engolido por algo que não contribui, e você vai fazer como com a tua realidade, com a realidade das pessoas que estão ao teu redor. Então, torne o dinheiro algo espiritual, receba isso como uma energia abençoada, e também o dinheiro ele serve para uma pessoa que trabalha de forma terapêutica, e de forma espiritual para que a energia dela não sucumba. Eu falei sobre isso hoje ainda. O terapeuta espiritualista, o espiritualista que só doa, ele vai cair. Se tem uma energia de troca em relação a uma situação, a um curso, ou então a uma prática, essa energia está chegando para ele também, está alimentando a realidade dele, não está só doando, não está sendo só drenado. Lógico que tem caridade, tem que ter caridade, tem que ter entrega, tem que ter um conteúdo lançado para as pessoas poderem despertar. Só que a gratidão das pessoas também entra em sintonia com isso. E a gratidão das pessoas também movimenta uma energia positiva que faz aquela pessoa prosperar, pegar o dinheiro dela, ir no mercado da frente, gastar o dinheiro dela, investir o dinheiro dela no alimento. O cara do alimento vai lá, vai pegar, vai trocar o pneu dele. E assim todo mundo contribui com a prosperidade da humanidade. O espiritualista que negligencia o dinheiro, que acha que ele tem que viver na miséria, porque assim ele vai conseguir evolução no mundo espiritual, tá muito equivocado. Porque assim ele só vai conseguir fazer com que as forças que não estão a favor de um progresso e estão a favor da manipulação consigam se fortalecer cada vez mais. Como é que quem está nos acompanhando pode magnetizar um objeto ou algo que para essa pessoa possa trazer, acarretar essa energia de prosperidade? Muito bom, muito bom. Eu tenho algumas práticas que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, tem que ter elementos. Tem algumas práticas dentro do Chama Dourada que a gente trabalha só de forma bioenergética. Mas existem elementos que você pode magnetizar, entrar em conexão, para que aquele espaço seja como se fosse um ancoramento das suas energias. Aqui nós temos um exemplo que é um espaço que tem um totem sagrado, né, que você pode colocar a vibração do dinheiro ali, e aquilo que você tem como referência de prosperidade. Por exemplo, na minha casa eu tenho um espaço que tem um altar, e nesse altar, no mesmo local, eu tenho uma energia que conecta ali com a frequência do dinheiro.
Eu posso sintonizar com o Exu do Ouro ali? Posso. Eu posso solicitar, sintonizar com uma frequência de uma outra entidade? Posso. Com Apolo, por exemplo. Vai depender do sincretismo da conexão que a pessoa tem. Mas, por exemplo, vamos falar sobre Apolo, que trabalha a realização, a saúde, a motivação. Quando você entra em contato com essa energia, vou até passar em um ritualzinho pro pessoal. Você pode pegar uma vela amarela e colocar no seu altar. Você vai estar se conectando com a energia do sol, com a energia do vigor, com a energia da realização. Você pode passar azeite nessa vela amarela, e essa vela amarela vai estar sendo untada com esse azeite para que ela possa ganhar o quê? Um elemento que vai ali acessar quando você colocar em combustão ali, que é o louro em pó. Você vai polvilhar com louro em pó, você vai firmar essa vela num pratinho, você vai espalhar 7 folhas de louro ao redor desse prato, e antes de você espalhar essas 7 folhas de louro, você vai escrever todas as palavras que você remete à abundância, à prosperidade. Escreve uma palavra em cada folha, coloca ali. Você vai firmar essa vela e você vai intencionar ao arquétipo a força de Apolo, para que essa movimentação do Sol traga vigor, realização, força, saúde física para que você possa cumprir os seus desígnios. Firmou isso? Você vai pegar essas folhas de louro, vai queimar nessa chama da vela e vai colocar num recipiente, pode ser um turíbulo, e você vai deixar ali. Quando queimar essa vela, você vai pegar essas folhas, que muitas vezes pode ter sobrado umas cinzas, e você vai soprar num ambiente aberto, de preferência na energia do sol. Você está realizando um processo magístico, simbológico e arquetípico junto à força de Apolo. Quero dar esse exemplo aqui, porque normalmente o pessoal está acostumado que faz com alguma ligação com a Umbanda. Não tem problema, universalismo também pode estar inserido no trabalho de Umbanda. E você pode escrever as suas intenções e colocar abaixo também dessa vela, você pode ter variedade dentro do seu ritual. Mas olha só, o que está associado a esses elementos aqui? Aspectos arquetípicos dentro do inconsciente coletivo. Em todos os povos, em todas as épocas, esses elementos estiveram ligados à vitória, estiveram ligados à perseverança, estiveram ligados a conquistas, à prosperidade e à elevação. A figura do Sol nos nutre de todas as possibilidades. Se não houvesse Sol, nós estaremos aqui vivendo dessa forma. E você vai entrar em contato com o aspecto ígneo através da vela para que a chama entre em contato com esses elementos e você realize uma explosão energética que vai ligar com essa conexão que se chama Apolo. Alguns povos podem dar outro nome, né? Mas nós estamos falando de Apolo dentro de uma sintonização aqui arquetípica. E é um ritual. Abaixo do seu altar você pode colocar o seu totem com moedas variadas, uma vela dourada, e pode sintonizar com o Exu do Ouro ali. Eu costumo colocar uma pinga envelhecida ali, o dinheiro, notas, moedas, firmar a vela dourada, muitas vezes um charuto de boa qualidade, sintonizo ali. Você pode colocar um caderno da realização abaixo dessas moedas, você vai colocar ali um alguidar grande com essas moedas dentro, né? E aí você vai colocar sempre mais moedas, escreve naquele caderno no momento presente, aquilo que você está manifestando como realidade. No presente, escreve várias vezes, e toda semana você vai fazer isso. Escreve uma página, coloca mais moedas, firma outra vela, pega um charuto, sintoniza ali, coloca junto com o marafo envelhecido, sintoniza com a energia do Exu do Ouro, sintoniza com a energia de Apolo no seu altar, firma o teu ambiente. E aí você está se conectando com egrégoras que trabalham especificamente nessa abertura de caminhos, especificamente com a energia do dinheiro, com a energia do ouro, com a energia da realização, do vigor. E, claro, isso aqui é só um exemplo, né? Você pode ter inúmeras outras práticas movimentando sua própria energia.
Bom, antes de a gente prosseguir com várias perguntas ligadas às questões das imantações e magnetismo, e também prosperidade, que é por onde está indo também aqui nosso papo de hoje, né, de magnetismo, energia pessoal e contato ou comunicação com os mentores, o que é esse chama dourado? Porque pode ser que eu não tenha ouvido pela primeira vez essa questão do chama dourado, e que trabalhos que você tem desenvolvido nesse caminho e nessas partilhas, né? Então, ao longo da nossa caminhada, do estudo espiritualista, nós temos acesso a vários rituais, a vários ritos de passagem, a várias conexões também bioenergéticas. Então, quando a gente entra em conexão com essas forças, com a espiritualidade, nós recebemos presentes, muitas vezes, para que exercitemos e melhoremos o nosso campo. E o Chama Dourada é um compilado de práticas energéticas que você pode fazer na tua casa, no teu momento de tranquilidade, para objetivos direcionados. A exemplo de limpeza energética de um lugar, mas eu não tenho nenhum elemento físico. Lá nós ensinamos como você pode realizar uma ativação bioenergética com símbolos que são sagrados e melhorar o campo do teu ambiente. Eu quero melhorar a minha intuição. Tem exercícios com símbolos específicos bioenergéticos e sintonizações que você vai ouvir e vai começar a praticar para que você também emane aquela energia e melhore o teu campo de intuição. Mas eu quero transmutar uma energia. Eu não tenho pipoca para oferecer para o Baluaê, não estou com palha, não estou com as coisas. Nós vamos realizar um exercício para que você acesse esse trono de Obaluaê e realize a transmutação energética sem que você tenha que ter o elemento físico ali. Se tiver, é bom também, mas nós vamos ensinar para você de onde vem a fonte que alimenta essas ritualísticas. Assim como, por exemplo, a energia do tabaco, dos cachimbos para movimentar a energia, a sabedoria, sem necessariamente você ter que ativar o elemento físico. Também temos práticas que envolvem o cálice da abundância, para que você possa exercitar o exercitar do cálice transbordando, com a energia do ouro, com a energia da realização. Exercícios iniciáticos, como os antigos realizavam o poder da manifestação, que hoje em dia as pessoas utilizam de forma que não é tão efetiva, mas que a antiguidade tinha uma única forma de fazer e que sempre deu certo, entre outros exercícios, né? Para que a pessoa possa ter harmonização, fluidez no lar. Tem mais de 15 práticas atualmente lá, e os glossários são importantes, porque a pessoa vai ter a identificação do símbolo e o que esse símbolo representa em todas as épocas da humanidade. E eu tenho feito um trabalho também, muitas vezes no canal Filhos do Todo, destacando uma prática de forma isolada, ou seja, a pessoa pode fazer uma prática de forma isolada, que eu coloco à disposição na minha página, que ela mais se identifique. Ela pode fazer por um tempo, depois ela faz outra, ou ela pode fazer o conjunto de práticas que daí vem junto com as práticas do meu irmão Diego Roque, né, que também coloca à disposição práticas com reiki, com aspectos voltados para a energia do sopro, aspectos bioenergéticos, muitas práticas interessantes para contribuir com as pessoas que muitas vezes não têm acesso a um aspecto ritualístico, né? Uhum. Então, olha, está passando aqui embaixo que o Filhos do Todo também, o Farrell Molina, que vocês podem entrar e acessar no Instagram para conhecer, e também tem o chamadourada.com, é isso? Chamadouradoficial.com. Oficial.com, eu lembro que a gente fez um programa aqui com os dois, né, com Farrell Molina e Diego Roque, aqui sobre o Chama Dourada. Tem um programa aqui dedicado exatamente a esse trabalho que desenvolve. Fora esse, você também tem outros trabalhos, ou você está focando mais no Chama Dourada atualmente? Então, atualmente eu tenho focado bastante nessas práticas, tá? E na apresentação do podcast, que você sabe muito bem que já consome bastante do nosso tempo, de difundir conhecimentos, né? Mas também sou terapeuta bioenergético, terapeuta bioxamânico, psicanalista clínico, hipnoterapeuta. Então, eu trabalho com essas vertentes, realizo atendimentos também, né, com horário marcado. As pessoas também podem procurar através do Instagram, @Farrell Molina com H, e também podem entrar em contato no WhatsApp 11
97600-2044. 11 97600-2044, que é o WhatsApp do Casa Filhos do Todo, onde você pode realizar o agendamento de sessões terapêuticas, né, comigo, e sessões de tarô, que daí é com a Michele Rodrigues Molina, que é a minha esposa, mas ela é a taróloga, então a gente tem essas duas fontes de atendimento ali nessa plataforma, nesse WhatsApp. Uhum. Nós estávamos falando sobre essa questão de emantar, de emanar, de firmar as energias, mas, sinceramente, a gente pegou uma pergunta ligada a algo pontual, que é finanças, dinheiro, prosperidade. Mas tem consagrações que são especificamente, por exemplo, para desenvolvimento mediúnico. Fala um pouquinho sobre esse magnetismo utilizado com esses recursos que são utilizados em diversas tradições, inclusive, para uma melhor comunicação, para uma ativação mediúnica, para contato com os amparadores. Muito bom, muito bom. Nós podemos realizar exercícios específicos que vão envolver tanto o chakra frontal quanto o laríngeo e o cardíaco num aspecto de comunicação mediúnica. Para o afloramento do campo, é muito interessante que as pessoas elas tenham um processo de, no momento de conexão, procurarem não estar tão aterradas. Naquele momento é importante não estar tão aterrado. Então, algumas restrições alimentares são importantes para um processo de conexão mediúnica num primeiro momento, sim. Evitar o álcool, evitar o chocolate, o café, carne, né? Doces, comidas pesadas, para que ela entre em conexão com algo mais sutil. Depois do trabalho, é até indicado um alimento que aterre a pessoa para ela viver no dia a dia. Mas antes, por exemplo, de uma conexão, de um preparo mediúnico e também de uma meditação, é interessante seguir esses preceitos, às vezes até a ausência de práticas sexuais, mesmo com a pessoa amada, para que você utilize essa energia na causa, para que você possa ter essa energia conduzida para a sua conexão. Um banho que é interessante, que aflora essa questão da conexão da cabeça para baixo, tem a possibilidade com um elemento só. Ou o anis estrelado, que é muito interessante para a pessoa utilizar antes de dormir, para que ela entre em contato com esse afloramento do campo dela, com essa facilitação do campo que está ao redor. E o banho de rosas brancas também da cabeça para baixo auxilia bem para que haja essa clareza dentro da conexão mediúnica. E o ponto é, para que você quer ter um contato mediúnico? Esse contato mediúnico é para que você realize algo ou é para você só satisfazer suas curiosidades? Se a resposta for só para satisfazer suas curiosidades, você está entrando numa cilada. Você pode satisfazer suas curiosidades quando o telefone tocar de lá para cá e eles acharem que devem te passar uma informação. Mas se você não for contribuir com uma causa macro, se você não for contribuir para uma melhoria do ambiente com o seu trabalho, com aquilo que você está designando, eu não vejo por que você está buscando desenvolver sua mediunidade. Ah, é para melhorar a minha vida. Ótimo. Se você começar a melhorar a sua vida, você vai ter condições de melhorar o macro, mas não pode ser só por conta disso. Você tem que entregar para receber. E para você entregar para receber, você tem que estar preparado. Nós estamos num mundo material densificados. Firma uma vela, seu anjo da guarda, mesmo que você não saiba quem que é, um mentor que te acompanha, uma velinha branca, um copo d'água, coloca num lugar tranquilo, seguro, fecha os olhos, visualiza que uma luz, uma bola de luz branca, vem do alto, penetra o topo da sua cabeça e um sol branco vem aqui pela altura daqui da sua testa, no seu chakra frontal, pulsando e se comunica ali com essa frequência de inspiração, de intuição, de afloramento. Começa a realizar isso com uma vela de 7 dias e todos os dias você faz esse exercício da bola de sol branca penetrando no seu chakra coronário e saindo uma bola de sol branco do seu chakra frontal, ligando a energia da vela. Vem e liga a energia da vela, que é o fio de comunicação
com o seu anjo da guarda ou com o seu mentor que está acompanhando, o mentor que acompanha a sua encarnação, que está destinado para auxiliar em uma causa em conjunto. Esse exercício frequente, todos os dias, junto com outras práticas, traz uma poderosa magnetização, né? Você cria um campo ali num espaço da sua casa e aquele espaço da sua casa vai ser um espaço bacana, talvez o melhor ambiente de conexão da sua casa. Só de você estar lá depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses fazendo isso, você já vai sentir uma melhora energética. Consecutivamente, as comunicações ficarão melhores. Uhum. Pensando na mediunidade, pensando no médium em si, quais os perigos do ego inflado em médium e como é que a gente pode se proteger dessa armadilha? Todos os dias é preciso ter uma avaliação da própria conduta. Se as suas capacidades mediúnicas falam mais sobre você do que da situação e da causa que você está procurando criar uma conexão, é um momento de você refletir. A causa mediúnica vai ficar falando só do médium? Vai ficar expondo os feitos do médium? A história particular só do médium? Aquilo que o médium é? Aquilo que o médium fez? Aquilo que ele conseguiu? Aquilo que ele ajudou? Se a sua capacidade mediúnica está indo para esse caminho, comece a refletir. Aquilo que é feito através da sua capacidade mediúnica está sendo feito. Você não precisa fazer um slogan dos seus feitos. Se estiver sendo bem feito, vai propagar, vai ter um resultado. Se tiver muito isso, o culto à personalidade, aquele médium que senta no lugar mais alto e que só ele recebe aquela entidade, que só nele baixa tal Exu, que é o mais poderoso de todos, mas só encontra naquele médium o canal de comunicação, comece a refletir. Porque eu nunca vi uma entidade espiritual ter um selo de exclusividade com algum médium. A gente vai perdendo o nosso ego quando a gente tem uma experiência fora do corpo e acompanha um mentor espiritual que está trabalhando com você visitar uma outra pessoa que ele trabalha num outro canto do planeta lá. Olha, acabou essa exclusividade, né? Como a gente é vulnerável, às vezes achando que a gente tem exclusividade com algo. E aí você quebra paradigmas. Você só é mais um canal. Você só é mais uma possibilidade que está sendo aproveitada porque está sintonizando com aquela frequência. Vai continuar sendo aproveitado, tá? Se continuar com esse ego inflado, mas talvez não por esses mentores que você acredita que estão te acompanhando. Talvez outras presenças substituam ali e tornem o seu ego mais inflado ainda, prejudicando a sua realidade e de quem está ao redor. Então, orai e vigiai. Se você achar que você é muito melhor que os outros, que a sua posição é especial e que ninguém pode conseguir aquilo que você consegue, põe um sinal vermelho aí e começa a voltar para a tua realidade. Você citou os chakras em um dos momentos de consagração com elementos para a mediunidade. Qual a importância dos chakras? E é possível fazer um trabalho com os chakras para o desenvolvimento de uma abundância espiritual? A importância dos chakras ela é fundamental para um trabalho ritualístico, para um trabalho mediúnico, para a projeção astral e para um trabalho de abundância, sim, porque nós trabalhamos com sentimentos, com frequência, com emissões, né? Tanto que existem práticas que eu realizo que trabalham o chakra coronário, o chakra frontal e o chakra cardíaco e laríngeo. Por quê? Porque a sua comunicação que pode trazer o seu sentimento, muitas vezes, que vai trazer a sua expansão e que vai conectar você com uma fonte que pode trazer essa realidade. Às vezes a gente pode descer também para o chakra básico, se a questão for muito material, né, para a pessoa poder aterrar e receber as questões que estão envolvidas aqui no nosso plano, sempre vai estar presente, é importante trabalhar também esse chakra. O chakra sexual também, porque ele traz a questão da libido, não só para as práticas, mas para que você possa ter vontade de desenvolver algo, para que você tenha o seu magnetismo, para que as pessoas também olhem para você e vejam que você tem vigor em relação àquilo. Mas o chakra que muitas vezes as pessoas esquecem de trabalhar e que ele é super importante em relação a essa questão da obtenção da abundância é o laríngeo.
Quando você vai manifestar sua realidade, as pessoas pensam que isso fica só no plano mental e que o chakra laríngeo ele pode só ser utilizado para você verbalizar. Mas o verbalizar e o comunicar ligam também com uma força superior. Você pode não falar, mas você pode emitir aquilo que você está idealizando, aquilo que você está se enxergando como real, através desse chakra. E isso pode criar a sua conexão para que você se encaixe, né? Para que o seu campo de energia se encaixe com o campo de energia que você já considerou ideal e você retorne aqui para o plano material com esse acoplamento. Então, assim, tem até um exercício específico que eu já passei pro pessoal num dos vídeos aí do Filhos do Todo. O pessoal quiser olhar lá, manifeste a sua realidade. Como os antigos faziam. Tem lá no canal Filhos do Todo, quem quiser ir lá dar uma assistida. Tem uma aula lá de 50 minutos sobre isso e a possibilidade da pessoa fazer o exercício. Por quê? Porque aí a pessoa conecta vários pontos de energia que são os chakras, né? Com esse aspecto mental, energético, espiritual, e aí fica mais fácil para a pessoa sentir o estado presente, né? E é muito comum as pessoas dizerem, que bom seria, né? Um dia eu serei desse jeito. Então, continuará vibrando para que o amanhã fique perpétuo na vida da pessoa. E aí, quando a gente pensa que nós estamos vivendo hoje aqui, o estado presente, e que pode ser que eu não tenha a situação ainda materializada na minha vida, mas que eu já estou construindo ela, fica muito mais efetivo o processo. Uhum. Nessa questão também de influência, né? A gente está chegando já ao final aqui dessa transmissão de hoje, mas eu quero fazer mais uma pergunta, depois a gente vai para a mensagem final. Como que você vê a importância das pessoas mais próximas, companheiro, companheira, filho, filha, em relação a esses processos de vibrações? Porque tem casais que, por exemplo, eu já entrevistei aqui, casal que é super médio e a mulher é evangélica, ou de denominações diferentes. Como é que é para você no seu caso e em questão de apoio ou crítica em cima de um trabalho, seja espiritual, mediúnico, de servir outras pessoas, ou seja, de um trabalho ligado à mudança de padrões de vibrações para a prosperidade? Eu sinto e percebo que os opostos não se atraem nesse momento, tá? Eu digo assim no aspecto de magnetismo. Até podem ter crenças diferentes, mas caminharem juntos, né? Se respeitarem. Mas se for muito oposto os valores ou então a percepção que a pessoa tem sobre um tema, independente da religião, fica um pouco difícil da coisa dar certo. E aí que a gente vê muitas vezes espiritualistas tendo dificuldades de relacionamento. No meu caso, encaixa bem, porque as nossas percepções são parecidas, há o respeito, há a união, né? E procuramos passar isso também para nossa filha. Mas existem pessoas que têm dificuldade em relação a isso. É fundamental que haja uma conversa dentro da família, principalmente se uma pessoa e a outra pessoa conseguem perceber certas questões, de afunilar isso para que haja também uma egrégora naquele lar. Mas o meu pai não aceita, minha família não aceita, tá bom. Se eles não aceitam, você precisa se destituir daquele meio e seguir o seu caminho. Não obrigue as pessoas a quererem aceitar aquilo que você tem como realidade. Mas eu não posso me destituir agora. Procure começar a poder. Procure construir tijolo a tijolo a sua realidade para que você se desvencilhe daquilo que te incomoda e encontre pessoas e provavelmente uma pessoa que você vai casar, que você vai criar um lar, que sintonize com esse momento. Mas eu sou o Hare Krishna e a minha esposa é da Umbanda. Pode ser que dê certo. São caminhos espirituais diferentes, que se houver o respeito e a contribuição entre as duas partes, a gente tem uma grande vantagem. Mas a minha esposa é ultra-ortodoxa, evangélica, e eu sou médium espiritual e ela não aceita nem que eu fale sobre isso dentro de casa. Complicou. Complicou porque vocês vão viver uma vida unitária, cada um, e vão ter a coletividade quando? Falando do quê? Das contas? Falando dos problemas? Então aí vai dificultar. Mas se cada um se respeitar e ouvir o outro e procurar aprender com a doutrina do outro, com a filosofia do outro, também tem chance de dar certo. Radicalismo dentro de um casamento, tanto do lado quanto do outro, não vai dar bom. E dentro de uma família também.
Por isso que a gente tem tantos problemas familiares. Às vezes vem um médium numa família, ele vira a ovelha negra da família, né? Ele vira o destituído da família, ou diferente. Por quê? Porque as pessoas não querem aceitar uma nova percepção. E aí esse médium sai, continua fazendo o que ele precisa e continua amando aquela família. E aquela família continua amando a ele, mas eles não estão de acordo com as mesmas percepções. Esse é um ponto que, se todas as pessoas colocassem na cabeça, todo mundo ia se respeitar e ninguém ia interferir naquilo que o outro quer seguir de caminho. Mas é um caminho a ser construído cada dia, entendeu? Muito bem, e aí me diz, como é que você está construindo aí esse seu caminho, essa sua reflexão, essa sua sintonia com o seu magnetismo, a sua energia pessoal e a sua comunicação com os mentores? Temas de hoje, gostou? Se gostou, então curta, compartilhe com outras pessoas. Você também pode se inscrever no Clube Consciência no WhatsApp para receber os avisos. Novidades demais que está tendo aqui. Você viu quantas novidades? Quem está no clube sabe, né? Já parece que é uma comunicação iniciada, mas entra lá para você saber também o que é que está acontecendo lá, das novidades, interatividades e presentes oferecidos exclusivamente para vocês que estão no Clube Consciência do WhatsApp. Muitas interatividades, muitos presentes mesmo. Vai lá e reconheça eles e até receba se você assim tiver essa sintonia, tá? Vamos ficando por aqui na nossa transmissão de hoje com o Farrell Molina e, como a gente sempre faz, agradece a presença dele aqui e pedimos para ele deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Gratidão, Samuel, gratidão pelo espaço mais uma vez aí, pela receptividade, pela oportunidade de falarmos sobre assuntos que são bacanas, né, que nutrem a minha realidade e que outras pessoas também possam se interessar. Gratidão imensa pela abertura aí. E você que está em casa, gratidão por você estar aqui. Exercite o poder da gratidão na sua realidade. Esteja presente no momento que você está vivendo, sentindo e emanando aquilo que é real para você e que tem significado. Fazendo isso todos os dias, você pode ter um parâmetro no dia seguinte, no outro dia, que pode se potencializar com o seu poder que vem através de uma fonte superior. Lembrando que o Pai é de todos. O Pai não é só do seu vizinho. Não é só da pessoa que você vê e que você acredita que é bem-sucedida. O todo está em tudo. Então você pode muito bem frequenciar e acessar aquilo que você está realmente vibrando. Um grande abraço.